Capítulo 11. As 9 situações. Sun Tzu dizia: a arte da guerra reconhece 9 variedades de terreno: terreno dispersivo, terreno fácil, terreno disputado, terreno aberto, terreno com interseções de estradas, terreno complicado, terreno difícil, terreno fechado e terreno desesperador. Quando um senhor da guerra está lutando no seu próprio território, dá-se o nome de terreno dispersivo. Quando ele invade território hostil, mas cruza pouco a fronteira, dá-se o nome de terreno fácil. Terreno que fornece grandes vantagens a quem o possua é um terreno disputado. Terreno em que cada lado tem liberdade de movimento é um terreno aberto. Terreno que está entre 3 estados fronteiriços, de tal modo que aquele que consegue ocupá-lo primeiro tem a maior parte do império a seu comando, é um terreno de interseção de estradas. Quando um exército já invadiu o coração do território hostil, deixando várias cidades fortificadas na sua retaguarda, é chamado de terreno complicado. Florestas nas montanhas, ladeiras rochosas, pântanos, brejos e todos os demais terrenos de travessia complicada são chamados de terrenos difíceis. Terras que têm seu acesso por cânions e dos quais somente é possível recuar através de caminhos tortuosos, tal que poucos homens inimigos seriam suficientes para esmagar um grande corpo de homens, chama-se terreno fechado. Terreno em que só podemos nos salvar da destruição se entrarmos na batalha sem adiar a ação é o terreno desesperador. Portanto, em terreno dispersivo, não lute. Em terreno fácil, não pare. E em terreno disputado, não ataque. Em terreno aberto, não tente bloquear o avanço do inimigo. E em terreno de interseção de estradas, junte-se com seus aliados. Em terreno complicado, faça provisões roubando o que puder. Em terreno difícil, não quebre um bom ritmo da marcha. Em terreno fechado por todos os lados, utilize estratégia. Em terreno desesperador, lute. Aqueles que antigamente eram chamados de líderes habilidosos sabiam como deslocar a frente do inimigo da própria retaguarda, cortando-o em 2. Sabiam como impedir cooperação entre as divisões grandes e pequenas do oponente e, além de não permitir que os oficiais inimigos reagrupassem seus homens, conseguiam ainda dificultar que as boas tropas inimigas resgatassem as ruins. Quando os homens do inimigo eram unidos, os líderes habilidosos conseguiam deixá-los desordenados. Quando a vantagem era deles, faziam um movimento para a frente, e quando não havia vantagem, ficavam parados. Se me perguntassem como retardar uma grande força inimiga, toda ordenada e prestes a lançar um ataque, eu diria: comece por capturar algo que seu oponente valorize, pois então ele será mais flexível a fazer o que você quer. Velocidade é a essência da guerra. Obtenha vantagem da despreparação de seu inimigo. Use os caminhos menos esperados e ataque nos pontos não vigiados. Os seguintes pontos são os princípios que devem ser seguidos pela força invasora. Quanto mais você invadir um país, maior será a solidariedade de suas tropas. Portanto, os defensores não prevalecerão contra você. Ataque terras férteis para coletar provisões para seu exército. Estude cuidadosamente o bem-estar de seus homens e não os pressione. Concentre sua energia e guarde suas forças. Mantenha seu exército em movimento e crie estratégias difíceis de entender. Se colocar seus soldados em posição em que não há escapatória, eles preferirão lutar até a morte. Se estiverem dispostos a enfrentar a morte, não haverá nada impossível para eles. Tanto oficiais quanto homens mostrarão suas forças até a última gota. Quando ficam desesperados, os soldados perdem o sentido do medo. Se não houver lugar para refúgio, eles ficarão firmes. Se estiverem em território hostil, lutarão com teimosia. Se não houver outro jeito, serão firmes na luta. Assim, sem esperar ordens, os soldados ficarão atentos e farão sua vontade, sendo que, sem restrições, serão fiéis, ou seja, sem dar ordens, poderá confiar neles. Proíba o uso de maus presságios e elimine as dúvidas supersticiosas. Assim, até a morte chegar, nenhuma calamidade provocará medo.
Se nossos soldados não tiverem dinheiro, não é porque não desejam a riqueza. Assim como se suas vidas são relativamente curtas, não é porque não desejam viver longos anos. No dia em que eles receberem a ordem de marchar para a batalha, poderão chorar. Aqueles sentados molharão suas camisas em prantos, enquanto lágrimas correrão pelas bochechas daqueles que estão deitados. Mas deixe que fiquem furiosos, para que assim mostrem a coragem de um Shu ou de um Kuei. Um estrategista hábil pode ser comparado com a Shuai-Jiang, que é uma cobra encontrada nas montanhas Chang. Se golpear sua cabeça, ela o atacará com seu rabo. E se atacar seu rabo, ela o atacará com sua cabeça. Porém, se bater no meio, ela o atacará com a cabeça e o rabo. Caso me pergunte se um exército pode imitar a Shuai-Jiang, eu diria que sim. Mesmo sendo inimigos, se os homens de Wu e os homens de Yue estiverem cruzando um rio no mesmo barco, quando surgir uma tempestade, eles ajudarão um ao outro, como a mão esquerda ajuda a direita. Portanto, não é suficiente colocar sua fé em atar um cavalo ou enterrar as rodas de seu carro de guerra no chão. O princípio de manejar um exército é criar um patamar de coragem que todos devem atingir. Como tirar bom proveito tanto dos fortes quanto dos fracos, eis a questão do bom uso do terreno. Assim, o comandante habilidoso é o que dirige seu exército como se fosse formado por um homem só, para lá e para cá, de mãos dadas. É de responsabilidade do comandante ser tranquilo e, assim, assegurar o sigilo, além de ser honesto e justo para manter a ordem. Ele deve ser capaz de confundir seus oficiais e homens com relatórios falsos e aparências falsas, mantendo-os assim em ignorância total. Por alterar seus compromissos e mudar seus planos, ele mantém o inimigo sem informações precisas e, por mudar de acampamento e tomar rotas indiretas, consegue evitar que o inimigo antecipe sua intenção. Em momentos críticos, o líder de um exército atua como alguém que escalou até certa altura e já dispensou a escada abaixo dele. Ele leva seus homens longe, por dentro do território hostil, antes de mostrar suas cartas. Ele queima seus barcos e quebra seus caldeirões, e como um pastor conduzindo um rebanho de ovelhas, conduz seus homens para lá e para cá, sem ninguém saber aonde irá, para chamar suas forças e levá-las à beira do perigo. Esses são atos de comandante. As medidas distintas que combinam com as 9 variedades de terreno, a criação de táticas agressivas ou defensivas e as leis fundamentais da natureza humana são pontos que certamente devem ser estudados. Ao se invadir um território hostil, o princípio geral é o de que esta invasão profunda traz consigo a coesão, enquanto a invasão superficial significa dispersão. Quando você deixa seu próprio país para trás e leva seu exército através de território vizinho, encontra-se em terreno crítico. Quando há meios de comunicação por todos os lados, é o terreno da interseção de estradas. Quando invade profundamente um país, isto é terreno complicado, e quando invade somente um pouco, é um terreno fácil. Quando as fortalezas do inimigo estão na sua retaguarda com passagens estreitas para a frente, o terreno é fechado. Quando não há lugar nenhum para se refugiar, é um terreno desesperador. Portanto, em terreno dispersivo, é necessário inspirar os homens para que estejam unidos nas intenções. Em terreno fácil, eu checaria se existe uma conexão forte entre todos os setores do exército. Em terreno disputado, exigiria a rapidez da minha retaguarda. Em terreno aberto, manteria minhas defesas em vigilância, e em terreno de interseção de estradas, consolidar as alianças. Em terreno complicado, tentaria assegurar um fluxo constante de provisões, e em terreno difícil, manter o progresso na estrada. Em terreno fechado, bloquearia qualquer forma de recuo. Em terreno desesperador, deve-se proclamar aos soldados a inutilidade de salvar as suas vidas. Porque esta é a disposição de um soldado: oferecer resistência obstinada quando é cercado, lutar duramente quando não pode se salvar e obedecer com prontidão quando já enfrenta o perigo. Não podemos fazer alianças com os príncipes vizinhos até que conheçamos bem suas intenções. Não somos dignos de liderar um exército em campanhas, a menos que conheçamos bem a geografia do país, suas montanhas e florestas, quedas e precipícios, seus pântanos e brejos, sendo que seremos incapazes de aproveitar as vantagens naturais
se não usarmos guias locais. Ignorar qualquer um dos 4 ou 5 princípios seguintes é um comportamento indigno de um senhor da guerra. Quando um senhor da guerra ataca um estado poderoso, sua qualidade de comandante está em prever que o inimigo tenha a possibilidade de concentrar suas forças. Ele se impõe a seus oponentes deixando-os maravilhados, o que impede que os aliados possam se juntar contra ele. Portanto, não se incomoda em aliar-se com qualquer um, nem se preocupa com o poder de outros estados. Ele tem seus próprios planos secretos e faz com que seus adversários respeitem-no. Assim, ele é capaz de capturar as cidades deles e acabar com reinos. Ao ceder prêmios sem preocupação com regras e ao dar ordens sem respeitar planos prévios, ele está sendo capaz de manejar um exército como se fosse um homem só. Confronte seus soldados com a tarefa em questão, ou seja, nunca deixe que saibam o que tem em mente. Quando a perspectiva é otimista, mostre-a. Porém, não diga nada quando a situação for negativa. Coloque seu exército em perigo mortal e ele sobreviverá. Mergulhe-o em situações desesperadoras e ele sairá são e salvo, porque é precisamente quando uma força enfrenta o pior que é capaz de dar um golpe vitorioso. O sucesso na guerra acontece com a nossa cuidadosa adaptação às intenções do inimigo. Se persistirmos em atormentar a lateral do inimigo, a longo prazo teremos êxito em matar o comandante. É isso o que chamamos de habilidade para conseguir o que se quer com astúcia aguda. No dia em que você assumir o comando, bloqueie as passagens de fronteiras, destrua as estatísticas oficiais e acabe com a passagem de todos os emissários. Seja rigoroso na Câmara de Conselheiros, pois assim você poderá controlar a situação. Se o inimigo deixar a porta aberta, você deve aproveitar a oportunidade e ser rápido para entrar. Frustre seu oponente e pegue o que ele valoriza mais, e com sutileza tente forçar a hora de chegada dele no campo de batalha. Ande no caminho definido pelas regras e adapte-se a seu inimigo até que possa travar a batalha decisiva. Inicialmente, apresente-se como uma moça, até que o inimigo lhe dê uma oportunidade. Em seguida, demonstre a rapidez de uma lebre, pois então será tarde demais para que o inimigo se oponha a você.